Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de desenho, animação, a gente vai falar de peixinhos, a gente vai falar de Dory. Lembra do Nemo? Então, Dory, amiga do Nemo, aquela que tem perda de memória recente. Depois que surgiu o Nemo, veio aí o sucesso da Dory, porque todo mundo falava da Dory. Todo mundo falava, Dory, perda de memória recente, né? Não lembra de alguma coisa, falar, hoje eu tô igual a Dory. E aí eles resolveram fazer também um filme sobre a Dory. Então, o primeiro foi Procurando Nemo, e depois foi Procurando a Dory. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente começar, aproveita que você está aí, já dá um clique aqui, dá o seu like, o joinha, que está aqui embaixo, e segue nosso canal, que toda semana a gente vai trazer uma informação, uma reflexão espiritual de um filme, ou de uma série, de uma animação. E hoje a gente vai falar de Dory, né, Damião? E a hora que você fala de toda semana, né? Você que está aqui acompanhando a sessão pipoca, toda semana é um filme edificante. Toda semana você vai encontrar um filme edificante. E olha, é entrar no canal, buscar o filme que você para e fala, estou querendo um filme, sempre filmes edificantes. Essa é muito da proposta do canal da Tati, para que você possa nos acompanhar toda sexta-feira. E aí aquela lembrança, né? De segunda tem as vibrações. Você pode acompanhar e fazer junto, estar em sintonia. E olha, todo vai para o ar toda segunda. Deixa eu contar um segredo para você. Toda segunda vai para o ar a vibração. Você pode acompanhar ela no outro dia, no dia seguinte, durante a semana para você poder ser guiado ali com a Tati, para que a gente possa estar vibrando amor para toda a humanidade, né? E aí, às quartas-feiras, tem sempre aquela conversa, são temas também sempre importantes para que a gente possa crescer juntos. E aí, olha, tem muitos autores, dicas de livros, muita coisa legal. Tudo isso aqui, ó, no canal da Tati. Se não curtiu, curta, compartilhe e vamos juntos. E vamos falar então de Dory. Dory, um filme de 2016. Foi lançado no Brasil no dia 30 de junho de 2016. É um infantil, aventura, como a Tati diz, desenho! Desenho! E tem 1 hora e 37 minutos. O diretor Andrew Stanton, Procurando Dory, é a história da personagem já adulta tentando achar a família, né? Com a ajuda do Nemo e do Martin, o pai do peixinho, a mensagem valorizando a família, valorizando o quê? A amizade, o respeito às diferenças e entendendo que você pode usar os seus defeitos para vencer na vida. Olha quanta mensagem a gente vai falar para você em Procurando Dory. Vamos então falar de Procurando Dory, Tati? Vamos falar de Procurando Dory, mas antes a gente tem que rodar o quê? A nossa vinheta? Então, vamos procurar Dory, né? Vamos falar então sobre Dory. Procurando Dory. Então, veio depois da animação do Nemo. Nemo veio em 2003, depois de muitos anos aqui que foi lançado Procurando Dory. E a Dory, ela é uma peixinha que tem perda de memória recente. Ou seja, ela fala uma coisa agora, se aconteceu alguma coisa, se ela mudou o foco, ela já esqueceu da informação que ela deu alguns segundos atrás. Então, ela tem esse problema. Quem não tem problema, né, gente? Mas ela tem esse problema. E ela sofre com isso, porque ela passa uma infância em que os pais ficam tentando repetir 1000 vezes a mesma informação, porque eles realmente têm medo de se perderem dela, porque ela não tem memória, então como é que ela vai se lembrar de voltar para casa e tudo mais? Então, eles têm alguns sinais que eles ensinam para ela todos os dias. Então, ela gosta de conchinhas, então eles vão mostrando para ela, olha, a gente põe as conchinhas sempre vão te levar para casa, porque as conchinhas eles vão colocando sempre para chegar até onde eles moram. E algumas outras informações, como é o nome da sua mãe, o nome do seu pai.
coisas que a gente precisa fazer com as crianças, né? A gente precisa ensinar as crianças a saber falar o nome do pai, o nome da mãe, onde mora, né? Saber o telefone, coisas que são importantes, né? Porque a gente não vai andar com uma coleira, como a gente faz com o cachorro, para que as crianças sempre estejam com todos os dados, né? E também é importante. E é importante a questão da família, a questão da primeira infância. A gente sabe que até os 4, 5 anos, a gente está se adaptando a esse mundo. Falando um pouquinho da visão espiritual, a gente reencarna, então o nosso espírito, nosso perispírito, ele é preparado para um novo corpo. Mas esse novo corpo, ele é pequenininho, tá? A gente vai entrar ali na sementinha, vai crescendo, 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 e com isso também vai desenvolvendo a nossa consciência corporal, a nossa consciência nesse plano, porque até então a gente estava no outro plano, a gente tinha uma outra consciência, uma consciência mais expandida, a gente lembrava do que a gente fazia, como foi a nossa vida anterior e tudo mais. E quando a gente vem para cá, a gente não lembra de nada disso. Ficou lá essa informação, gente. Então, quando a gente está até os 4 anos, a gente ainda está se formando, o nosso perispírito ainda está se adaptando a esse corpo, a esse novo mundo, a essa nova vida. Então, a gente ainda tem mais contato com o lado espiritual, com o lado material, a gente está se adaptando ali entre um plano e outro. Então, nesse momento que eles falam, que os psicólogos falam, né, que se forma o caráter das crianças e tudo mais, que é na primeira infância. Então, os pais precisam se preocupar em plantar as sementinhas do bem ali nas crianças, passar as informações de incentivo, de que ele é uma pessoa boa, que ele veio para cá para evoluir, de que ele pode acreditar que ele vai conseguir as coisas que ele precisa, que ele tem força, que ele tem competência, que ele, né? Então, a gente precisa falar palavras positivas, que ele é uma pessoa amada, que sempre vai ser amado, e precisa plantar essas sementinhas que os psicólogos chamam de crenças. Então, quando a gente planta as crenças também dos medos nas crianças, porque a gente planta, nós adultos plantamos também essas sementinhas, de não pode fazer, senão vai acontecer tal coisa com você, né? Você não serve para nada, você é burro. Isso fica no nosso subconsciente e isso pode nos prejudicar depois. No filme da Dory, por que eu estou falando tudo isso? Porque no filme da Dory é um desenho. E quando mostra algumas cenas dos pais, que, gente, ela não lembra da infância dela, tá? Ela não lembra de nada, imagina, ela tem perda de memória recente, então ela já não lembra de segundos depois que ela falou. Então, lembrar da infância é pedir demais. O que acontece é que existem gatilhos. Olha lá, outra coisa também psicológica aí que a gente está falando. Existem gatilhos. Um dado momento da vida, ou seja, já passou o Nemo, né? Ela já se encontrou com o Marlin, já conheceu o Nemo, está vivendo com eles ali. Um ano depois que eles estão vivendo ali juntos, ela resolve ajudar lá o professor com as escolas, com as crianças e tudo mais. E ela escuta um som e umas frases. E isso é um gatilho para que ela lembre de alguma coisa. Isso acontece muito com a gente, não acontece com vocês também? Às vezes uma pessoa fala alguma coisa, ou música sempre guarda, né? É sempre uma coisa que guarda bastante ali na nossa memória. Ou uma música tal, que você fala, nossa, lembro de tal momento, ou lembro de tal pessoa, ou lembro que aconteceu tal coisa. E isso é um gatilho, que a gente chama de gatilho. Ou seja, dá esse gatilho e ela lembra de uma cena da infância dela. E ela fala, eu tenho família. Eu lembro que eu tenho família. E ela lembra de algumas informações, de alguns flashes ali de memória que ela lembra de informações. E isso faz com que ela tenha uma esperança de que ela tenha família. Ela não sabe onde está, mas ela começa a receber alguns flashes ali de memórias e ela pede ajuda. Para quem? Para os amigos. Porque os amigos são a família que ela escolheu para viver ali naquele momento. E aí eles começam uma grande aventura, né, Daniel?
Não, uma grande aventura, e é lindo isso, né, que você trouxe, né, Tati? Quantas vezes, né, aqueles que gostam de sessão pipoca espiritual, escolhem os amigos, né, para poderem estar compartilhando todos, todo esse momento, né, toda essa existência, né? E o programa do Dory manda um recado muito importante, né, também, para que se respeite os animais, pois o lugar deles é na natureza, respeitando as deficiências físicas, porque, olha, tudo aquilo, né? Essas deficiências, né, podem revelar virtudes. E não há limites para auxiliar o próximo, nem mesmo com dificuldades e limitações. Olha, é lindo essa proposta, né? Você tem que dar e auxiliar no que for preciso, né? Porque em determinado momento do filme, né, quando ela procurando amiga, ela encontra muitas dificuldades em situações. E aí eles param, né? Eles fazem umas frases maravilhosas, né? O que Dory faria agora? E a partir daí conseguem resolver todos os impasses apresentados. Ou seja, eles têm um legado a ensinar, né? E ninguém vive sozinho, né? Ninguém. Todos dependemos um do outro para sobreviver. Mas sabe, Stati, eu mudaria na frase e trazendo para a nossa realidade, né? Esse momento, quanto é importante para a nossa realidade quando você vê, olha, você vê um desenho, e aí eu trago a reflexão de o que Jesus faria quando temos dúvida. O que Jesus faria? Porque é a mesma situação, sabe? A gente tem dúvidas, a gente pedir o apoio, né? E nessas horas ali, a dúvida que vem de, peraí, o que Jesus faria nesse momento? Vou pela esquerda, vou pela direita, faço isso, faço aquilo, e todos podem sempre nos ensinar, né, Tati? Sempre, sempre temos o que aprender uns com os outros. Sempre. Coisas boas e coisas ruins. Olha lá, tudo sempre é aprendizado. E foi bom que o Daniel falou das diferenças, né? A gente tem que lembrar que o Nemo, ele tinha ali uma asinha ali menor que a outra. E a Dory, ela tem perda de memória recente. Então, tudo é motivo de chacota, tudo é motivo de tirar sarro. Quando a gente quer tirar sarro um do outro, a gente faz essas piadinhas sem graça, mas a gente faz. Nós somos humanos e eu vou dizer, a gente faz isso mesmo. Também faço, me coloco aí no pacote. Tá errado, a gente precisa mudar. Mas a gente tira sarro com os próprios defeitos uns dos outros. E a gente precisa aprender a respeitar. Perdão. A gente precisa aprender a respeitar. A gente precisa aprender a lidar com essas diferenças. E a gente precisa ver que as pessoas têm outras virtudes. Como o Damião falou, das frases que eles colocam no filme, o que Dory faria, que ele lembra, né, que Jesus faria. Porque ela tem outras virtudes, não é só a questão da perda da memória recente, que é o que todo mundo vai bater na tecla, mas ela é sempre uma pessoa guerreira, que sempre corre atrás do que ela quer, e sempre tem criatividade, ela tem uma criatividade muito grande de como é que a gente vai se livrar dessa situação. E daí eles colocam isso em evidência, ela tem isso que é muito bom, o que a Dory faria nesse momento? Ela faria tal coisa, ou ela inventaria uma forma de fazer tal coisa. E ela é criativa, ela é bem-humorada. Então, lembra que a Dory fala baleiês? Vocês lembram que a Dory fala baleiês, né, gente? Ela se encontra com essa baleia amiga dela, que fala baleiês com ela. E isso, essas amizades do passado que se encontram e que a gente precisa valorizar, tanto os nossos amigos do passado quanto os nossos amigos do presente, porque nós somos hoje o resultado das nossas escolhas. Nós somos hoje o resultado da nossa criação, com a nossa família, mas também das pessoas que passaram pela gente, também dos nossos amigos do passado. Muitas vezes a gente perde contato com as pessoas, mas o que a gente aprendeu com elas vale muito para a gente, porque ajudou a formar quem a gente é hoje. Então, a Dory, ela se perde da família quando ela é pequena, passa a viver ali sozinha, até ela conhecer Marlene, Nemo, e depois ela resolve que ela
precisa encontrar a família. E quem ajuda ela? Os amigos. Os amigos que ela escolheu e que depois fizeram parte da família dela. É engraçado porque aqui, posso colocar uma situação pessoal. Tenho minha família, mas eu vivo em outro país. E nesse outro país que eu vivo, eu estou sozinha. Sozinha no sentido familiar. Não tenho nenhum parente aqui. Então, aqui eu vivo com amigos que a gente tem que se considerar família. Por quê? Porque é assim que um vai ajudar o outro. Então, a gente acaba formando uma nova família de amigos, porque é a nossa necessidade naquele momento. E isso a gente faz em todos os grupos. A gente eu tenho uma família minha de sangue, mas eu tenho outras famílias de amigos, né? Eu tenho uma grande família, que é a família Caburé, que é onde a gente morava, e eram 4 famílias muito unidas, e que até hoje a gente fala que nós somos uma família, porque nós somos uma família, a família que nós escolhemos, né? Então, desde os meus 2 anos de idade, a gente convive junto, e a gente convive até hoje, e hoje nós somos a grande família, porque a família vai crescendo, e a gente precisa trazer isso para a gente. O valor familiar de sangue e o valor da família em que nós escolhemos, que nós temos a opção de escolher, né, Damião? E olha, é lindo isso, né? Porque a gente vai escolhendo essas nossas famílias, essas nossas amizades, e vai nos ajudando a crescer. Mas o filme, o Dory, Procurando Dory, também tem uma reflexão, Tati, que é importantíssima, importantíssima, que são as diferenças. Elas existem, sabe? As diferenças existem. E não somos iguais, não significa que não possamos conviver em harmonia. O quanto isso é importante para as famílias, para os pais ensinarem também aos seus filhos, porque na realidade é preciso aceitar o diferente, principalmente quando se trata de deficiências. Olha, sejam elas mentais, intelectuais, físicas ou emocionais. Afinal, a inclusão, olha aí, é a chave para a melhora do mundo, sabe? E Dori, por exemplo, sabe da sua limitação, sabe da sua memória, assim como seus amigos que a amam e aceitam a forma como ela é. Então, é essa parte também, né? O quanto ela é importante, né, Tati? Da gente, por exemplo, de passar isso, sabe? Para desde cedo para as crianças, desde cedo, que aceitar o diferente, e aí é aquilo, a Tati estava comentando, não fica esperando, né? Ah, lá no centro espírita, a Tati vai ser a professora das crianças, ela vai ensinar isso. Ah, lá na escola eles vão aprender. É da base, é dentro de casa, é da família, né, Tati? A educação sempre começa dentro de casa, né? O que os professores passam são os ensinamentos que são escolares, mas a educação, a nossa base educativa é dentro de casa. E a gente falou de diferenças, mas a gente não falou de diferenças de espécies. A gente também tem que respeitar as diferentes espécies. Claro, a gente está falando de um desenho e a gente tem ali os peixes, as baleias, os tubarões, os polvos, né, uma série de espécies que eles se respeitam entre si. E a gente também tem que aprender a respeitar não só os humanos, mas também os nossos animais, a nossa natureza. Então, a gente precisa respeitar uns os outros. E uma das coisas que também eu acho legal a gente falar é que Dory passa o tempo inteiro ali tentando encontrar os seus pais, tentando lembrar de como ela, de algumas informações para como ela chegar aonde ela tem que chegar. E ela descobre que ela é um peixinho de exposição e que a família dela era peixe de exposição. Olha só, eles cuidavam, esse local, eles cuidam das espécies e depois de um tempo eles voltam para a natureza. Então, que legal esse trabalho que alguns lugares fazem, né, de reabilitação dos seres e que não importa o tipo de ser e que eles voltam para a natureza.
E daí ficou mais difícil essa aventura, né, gente? Porque daí como é que ela vai encontrar a família, se eles eram peixinhos de exposição? Mas, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que às vezes a gente passa por períodos em que a gente se distancia de pessoas, em que as pessoas, são distanciadas de nós por algum motivo, e a gente sofre. Mas tudo que a gente passa por aqui nessa vida, tem um porquê. A gente pode não entender o porquê, mas existe um porquê além da nossa compreensão encarnada, né. Então, lá, ele sabe o que ele está fazendo, né, eles sabem o porquê que a gente precisa passar por isso, por essa prova, talvez. E essa prova, às vezes, para a gente é árduo, né, é duro, mas o que que a gente aprende com isso? E a gente sempre tem que bater na tecla do aprendizado. O que que a gente aprende com essa distância, o que a gente aprende com esse sofrimento, o que que a Dory aprendeu, se a gente começar a ver a historinha dela? Ela aprendeu a valorizar os amigos, ela aprendeu a valorizar as espécies, os amigos diferentes, ela aprendeu a explorar um pouco mais o mundo, porque ela conheceu lugares totalmente diferentes do que ela conhecia, ela vivia num aquário, né. Então, ela conheceu espécies totalmente diferentes. Então, o que que a gente aprende quando a gente se distancia de pessoas, ou quando essas pessoas vão embora da nossa vida? A gente aprende a superar obstáculos, a gente aprende que a gente é capaz de fazer muitas coisas que às vezes quando a gente está debaixo da asa de outras pessoas, a gente nem tenta, porque a gente não precisa, ou porque a gente tem outras pessoas que fazem isso por nós. E quando a gente está sozinho, ou quando a gente precisa buscar, um apoio, um auxílio, a gente se vê capaz de fazer coisas que a gente nunca imaginou. Então, a Dory, ela mostra tudo isso, e mostra o apoio das pessoas ao redor dela, né, e acreditando no potencial dela. Então, as coisas acontecem no momento certo. E, às vezes, a gente sofre, sofre muito por uma perda, ou por coisas ou por pessoas que se foram longe, ou porque brigaram e nunca mais falaram com a gente. Mas o que que a gente aprende com tudo isso? Acho que o aprendizado é a coisa mais importante, não é, Daniel? Não, o aprendizado, sem dúvida, é algo muito importante, e na animação, né, também nos traz uma reflexão das conquistas. Aí as conquistas, elas acontecem quando? Do tamanho do nosso esforço. Então, para você que está aí nos acompanhando, para conseguir o que quer, tem que ter o esforço de cada um. Não pode desistir, né, Tati? Não pode desistir. Não importa o tamanho do objetivo. Se você se dedicar realmente acreditar, você vai conseguir isso. E ali e a animação mostra isso. Se você não desiste, a vitória chega, mesmo que demore um pouco. Se permitir que os seus medos tomem conta da sua vida, aí você vai perder grandes oportunidades. E aí a gente tem também uma reflexão importante na animação, que é a importância da família para o desenvolvimento humano, e é pauta constante no processo evolutivo do espírito, que tem sido constantemente, sabe, a gente fala muito, né, da família, e o quanto isso dentro da doutrina espírita, né, com a família aprendemos a amar aos outros e não apenas a nós mesmos, amarmos a todos indistintamente, por mais difícil que seja o nosso relacionamento familiar, todos devemos fazer a nossa parte, portanto, superando os obstáculos, os normais do caminho, né? Para que possamos melhorar através da cooperação constante, com aqueles que convivem com a gente, né, Tati? E aquilo, né? E enfrentar todos esses obstáculos que a Tati estava comentando, e aí das distâncias, da gente parar e falar, peraí, é acreditar, é ter, e a animação mostra isso, né? Com toda a pureza da Dória ali, ela não desiste nunca, né, Tati? A gente não pode desistir, a gente está aqui
para evoluir, sempre falo isso, a gente está aqui para evoluir, para crescer, para aprender, esse é o nosso objetivo. E a gente precisa ter fé, acreditar é ter fé. E quando a gente acredita, quando a gente tem fé, a ajuda espiritual chega. A ajuda espiritual chega até nós. Ela está aí. Eles sabem o que nós precisamos, muito mais do que nós mesmos. Às vezes a gente acha que a gente merece, a gente acha que a gente precisa, mas a gente não tem ali apontadinho no nosso caderninho o que a gente fez ali no passadinho. A gente tem o passadinho de agora, que nem sempre também a gente lembra, não é verdade? Mas eles têm tudo lá anotado, né? Se a gente pudesse ver esse caderninho, gente, o que que vocês queriam saber? Eu queria saber tudo, porque daí eu já ia ver todas as groselhas que eu fiz e que eu podia fazer, né? Mas por que que a gente não tem acesso a isso? Porque o cara lá de cima, Deus, nosso Pai, ele é muito mais sábio do que a gente imagina. Porque talvez se a gente tivesse acesso a isso, a gente não ia ter esse pensamento que eu tô falando agora, né? Ah, de querer saber, consertar e tudo mais. Imagina, se eu sei que fulano me matou, e daí eu vou falar, olha só que canalha, me matou, e agora eu tô sendo boazinha com ele? Não, né? Talvez eu tivesse esse pensamento. E não é o que deveria pensar, mas talvez eu tivesse esse pensamento. Olha só, foi ruim comigo e agora eu tô boazinha com ele? Ah, não, não merece. Não, então por isso que a gente não sabe. Porque a gente, no fundo, tem um ladinho ruim também, tem um ladinho bom, mas tem um ladinho ruim. E daí a gente vai falar, ah, então, né? Então agora eu também não vou ajudar. Não, então como a gente esquece tudo para a gente não poder ter esse pensamento e começar a ajudar o próximo e a nós mesmos. Porque assim nós ajudamos a nós mesmos. Então a ajuda espiritual, ela chega para nós. Ela chega, lembra que Deus é misericordioso, que às vezes a gente tem que passar por uma prova, e como a gente está sendo muito bom, a gente vai passar por essa prova, mas talvez a gente não sofra tanto quanto a gente pediu para sofrer, porque a gente pede. Então, por que que eu falo da ajuda espiritual? Porque ela demorou tantos anos para reencontrar os pais, mas ela reencontrou. E por que que ela reencontrou? Porque aquele era o momento certo. Porque talvez na jornada dela ela tivesse que passar por tudo isso para aprender determinadas coisas para quando chegasse nesse reencontro com os pais, para que ela fosse uma pessoa diferente, para que esse relacionamento fosse diferente com os pais. Então não se lamentem por muitas coisas que acontecem na vida de vocês. Tentem dar o seu melhor, em vez de ficar se lamentando. Porque tem gente que passa a vida inteira se lamentando. E daí o que ela fez? Nada. O que ela conseguiu evoluir? Ela podia ter subido 10 degraus, mas ela subiu meio. E o que que ela vai ter que fazer depois? Tentar subir todos os outros 9,5. Então, essa reflexão de que as coisas acontecem no momento certo, mas lembrando, a gente tem que fazer a nossa parte, porque se a gente não fizer, a gente vai falar, ai, mas foi Deus que mandou. Ai, mas Deus quis assim. E se você não está fazendo nada, não foi Deus que não quis, foi você que não fez. Então, o livre-arbítrio, ele é dado para todos nós, a todo momento. Nós temos o livre-arbítrio de escolher os nossos caminhos, mas a gente precisa fazer alguma coisa para escolher. A gente precisa colocar em prática e não ficar esperando a vontade divina ou o plano espiritual mover céus e terras por coisas que nós não fizemos. Então, acho que essa é a grande mensagem que esse desenho tem para passar para a gente, né, Daniel? Sem dúvida, né? As coisas acontecem no tempo certo, mas vamos lá, mãos à obra, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a todo instante, a todo momento. E ó, começa aí para fazer a nossa parte, ó. Curte aqui o canal da Tatiana Benites, curte o canal. Segunda-feira, participa também das vibrações ao planeta, participe disso. E olha, é aquilo, e mais a dica, de novo, repito a dica.
Não deu para aproveitar na segunda-feira, pega na terça, na quarta, na quinta. Gente, eu faço todos os dias, acompanho todo dia de novo com a Tati. E aí na quarta-feira tem sempre um papo muito gostoso, com muita informação. E toda sexta, um filme edificante como o de hoje, Procurando Dory. Uma animação, como diz a própria Tati, desenho, desenho, desenho. Curta, aproveite e veja, acompanhe aqui toda semana essa reflexão, trazendo muita espiritualidade para você aqui na Sessão Pipoca Espiritual, né, Tati? Exatamente. E na sexta-feira tem mais. Espero vocês. Gente, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau.